O que Lula mais temia acontecer aconteceu. A Argentina autoriza a entrada de militares americanos. Mas por que essa notícia chegou como uma bomba em Brasília na manhã desta quarta-feira? E o que poderá ocorrer nos próximos dias? O presidente argentino Javier Milei assinou o decreto 697/2025, publicado no Diário Oficial em 30 de setembro, autorizando a entrada de tropas militares dos Estados Unidos no território argentino para participar de 2 exercícios conjuntos. A medida, que busca fortalecer a cooperação em defesa e assistência humanitária, intensifica o alinhamento entre Buenos Aires e Washington, mas acende alertas no Brasil, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teme que a crescente presença militar americana na América do Sul, especialmente próxima às fronteiras brasileiras, ameace a estabilidade regional. Os exercícios incluem o Solidariedade, entre 6 e 10 de outubro, em Puerto Varas, no Chile, com participação argentina e chilena, focado em respostas a desastres naturais e integração civil-militar. Já o Trident, de 20 de outubro a 15 de novembro, ocorrerá em bases navais argentinas como Mar del Plata, Ushuaia e Puerto Belgrano, envolvendo treinamentos em operações combinadas, cenários de combate marítimo e assistência humanitária. O governo de Milei justifica a urgência pela natureza excepcional da situação, destacando que a ausência argentina comprometeria o adestramento de suas forças. Um projeto de lei foi enviado ao Congresso, mas ainda não foi analisado pela Câmara dos Deputados, o que contorna o artigo 75 da Constituição Argentina, que exige aprovação legislativa prévia para a entrada de tropas estrangeiras. A Comissão Bicameral Permanente deve revisar o decreto nos próximos dias. A decisão de Milei reflete sua aproximação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem se reuniu na ONU em setembro e tem novo encontro marcado para 14 de outubro na Casa Branca. A parceria vai além de exercícios militares. Argentina, Equador e Paraguai declararam apoio às políticas americanas contra o narcotráfico, incluindo a classificação do venezuelano Cartel dos Sóis como organização terrorista. Esse alinhamento ocorre em meio a uma ofensiva de Washington contra o governo de Nicolás Maduro, acusado por Trump de liderar o narcotráfico. Operações navais no Caribe já resultaram em ataques a embarcações ligadas ao Trem de Aragua, e fontes indicam estudos para ataques cirúrgicos na Venezuela, visando traficantes e, possivelmente, a remoção de Maduro. Por que Lula teme tanto a decisão argentina? A resposta está na combinação de fatores regionais e domésticos. O presidente brasileiro, crítico declarado de Trump, já o chamou de nazista com outra cara, fascista, e imperialista em discursos desde 2024. Durante a campanha americana, Lula alertou que a vitória de Trump traria o nazismo de volta. E, em 2025, defendeu nos BRICS a ascensão da China como superpotência militar, econômica, cultural e hegemônica, propondo uma moeda alternativa ao dólar para desafiar o poder imperial de Washington. O dólar é o que os Estados Unidos têm sobre o mundo inteiro, afirmou em maio, em viagem à China e Rússia, onde comparou a arrogância de Trump à Alemanha nazi. O temor de Lula se intensifica com o monitoramento conjunto de Estados Unidos e Israel sobre grupos como o Hezbollah, que opera na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, em coordenação com facções brasileiras como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho CV. Investigado desde 2025, o Hezbollah arrecada fundos via tráfico na região, com facilitadores na fronteira paraguaia brasileira-argentina. Em agosto, o Paraguai instalou uma base antiterrorista com apoio do FBI, e os Estados Unidos ofereceram recompensas de até 60 milhões de reais por líderes do grupo na América Latina. Em julho, o PCC foi sancionado pela Lei Magnitsky por tráfico de drogas, ao lado de Hamas e Al-Qaeda, com discussões em Washington para classificá-lo como organização terrorista, o que poderia justificar intervenções diretas. Na Argentina, a expansão do PCC também preocupa. Em agosto de 2025, autoridades prenderam 28 membros da facção, que já realiza batismos em prisões locais. O governo criou o Departamento Federal de Investigações, DFI, para combater organizações criminosas estrangeiras,
como a Quadrilha Gaúcha liderada por Fábio Rosa Carvalho, detida em Buenos Aires. Essas ações reforçam o receio de que a presença militar americana, agora formalizada na Argentina, possa evoluir para operações transfronteiriças na Tríplice Fronteira, onde rotas de cocaína para a Europa cruzam o Brasil. Lula teme que intervenções americanas, conhecidas por sua contundência em operações no Afeganistão e Iraque, desestabilizem o delicado equilíbrio mantido pelo governo brasileiro com facções como PCC e CV. Negociações informais em presídios e políticas de redução de danos evitam escaladas de violência urbana que poderiam erodir a popularidade petista. Uma ação americana na região, apoiada por vizinhos como Argentina, Paraguai, Peru, Chile e Equador, que endossam a cruzada de Trump contra o narcotráfico, poderia expor esses arranjos e enfraquecer a soberania brasileira. A Colômbia de Gustavo Petro, embora crítica à desproporção americana, evita confronto direto, deixando Lula e Maduro como vozes isoladas contra Washington. A revisão congressional na Argentina pode limitar ou validar o decreto de Milei, mas o impacto regional já é evidente. Analistas alertam que, caso os exercícios avancem sem resistência, outros países sul-americanos podem seguir o exemplo argentino, forçando Lula a rever sua estratégia anti-imperialista. Em um continente cada vez mais alinhado aos Estados Unidos, o Brasil enfrenta o desafio de proteger sua soberania enquanto lida com o avanço das facções criminosas e a sombra de uma nova era trumpista na América do Sul.